Vamos lá. Olá, 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 todo mundo. Olha só, depois de passar pelo Brasil inteiro, agora a gente tem a honra de estar em São Paulo. Então, estamos com a Cléo Correia, com a Maristela Smith, com a Lilian Engelmann, com a regulamentação, todos nós. Então, passamos pelo Brasil todo, quer dizer, ainda faltava São Paulo. E como eu estou em São Paulo, então São Paulo também, assim como Rio de Janeiro, deu para fazer com todo mundo aqui, com vocês, pioneiros da musicoterapia, edição São Paulo. Vamos lá? Então, eu acho que eu começo daqui para lá. Vamos nos apresentando, por favor. Léo Correia, depende do que você quer que eu fale. Vamos lá, estamos na Unifesp, sou Mas pioneira. fala primeiro quando você foi formada. Eu fui formada. É bom? Eu me formei em 2000. Não, peraí, 1989. 1989, da primeira turma de São Paulo. Da primeira turma do Tupinambá? Isso. Maristela, ela estava dando aula, é isso? Está dando aula nessa época. Oh, meu Deus! Ela foi professora no último semestre. No último semestre? E você também teve aula com Maristela Smith? E com a Cléo. E com Cléo? Ai, coisa mais Estou linda. falando que eu sou jurássica. Hashtag somos todos jurássicos. Então, aqui tá ótimo. Então, a Cléo, agora temos Maristela, que já entendemos que... Ai, que ai. já é E aí eu tenho que falar Acho que sim, né? Estamos na Unifesp aqui, né? Sim. Nós estamos fazendo um trabalho, temos um serviço no setor de neurologia do comportamento e a gente atende pacientes têm demência ou que têm, como chama aquele? Demência, Um acidente, traumatismo mas geralmente é alteração de memória. Uhum. Eu estou falando de memória específica. Desde 2005. Não, 6, 2006. 2006, então a gente tem Unifesp há quase 20 anos, né? Há quase 20 anos, já estamos há 18 anos com a Unifesp ali, olha que legal, tá? Pois é. Mas tem mais, que daqui a pouco essas duas aqui estão... Não, né? Vocês acham que tem, olha. Então, vamos lá. Rio de Janeiro, Goiás, Bahia, também teve graduação. Paraná, temos mais graduação. Minas Gerais. Já teve em Recife. Recife foi só pós, se eu não me engano, né? Bahia teve. UNAERB, Ribeirão Preto. E agora, Nossa, perigoso, a gente acaba esquecendo, acho que falando todos. falamos, eu acho que sim. Que eu me lembro. Rio Grande do Rio Sul. Grande. Teve Paraná, mas Rio Grande do Sul também. Poxa, Oeste, né? foi formação da Lívia, E a FPA também, né? FPA aqui, agora Marcelo Tupinambá. depois pior, depois a gente já vai falar de data já. Vamos lá então. Agora temos Maristela, Bom, que teve ela também deu aula na Unesp, assim como ela está dando também. em 1970, eu fui para o Rio de Janeiro. Olha só. Meu pai foi transferido para lá, para o banco, ele era gerente e tal. E eu tinha feito piano, né? Eu tinha feito o estudo do piano por 15 anos. E a minha professora sabia que faltava alguma coisa na minha vida. Quando eu saí de São Paulo e fui para o Rio de Janeiro, eu comentei isso com ela. Aí ela um dia telefonou para mim. Não tinha nada de celular, imagina. Não tinha nada disso, essa tecnologia. Ela ligou para mim e falou: você já leu o jornal de hoje? Ela brigava comigo que eu tinha que ler todo dia. Discutir com ela. Caramba. E aí eu falei: ainda não, dona Anitta, não liga. Então você leia, porque vai ter o que você vai ser na vida. Meu Deus! E eu fui minha professora de piano. Meu E ela Deus! foi uma pessoa que abriu a minha cabeça, porque naquela ocasião era assim: a Helena Talhaferro abaixou o pulso, levava reguada no pulso. Isso quando não tinha o alfinetinho assim, né? E ela não, ela era uma pessoa que... Eu estava passando por aquela fase de adolescência, jovem, estava meio revoltada com o mundo, né? E um dia eu fui ter aula com ela na casa dela, ela falou para mim assim: Marcela, você está bem? Você estudou a lição que eu te mandei? Eu falei: não estudei. Então você vai se trancar agora na sala de piano
e vai tocar essa sua tristeza. Eu estava triste, né? Uma coisa com o namorado, nem lembro o que foi. Ela me fechou na porta e ela me deixou soltar toda a minha tristeza por, assim, 1 hora seguida. E eu compus, né? Sim. Uma música enorme calma. Quando eu terminei, A gente quer ser chique. eu falei isso, quando eu terminei, eu falei assim, nossa, essa pessoa abriu minha cabeça para a música, né? Porque o que eu sempre falo para meus alunos, a música não pode ser um bicho de 7 cabeças na vida de vocês. A música tem que ser uma ferramenta que facilite a relação de vocês com os seus pacientes. Não pode ser aquela coisa, ai meu Deus, música, eu não sei escrever essa nota, eu não sei por esse ritmo. Vai que vai. Você tem que ter conhecimento, você tem que ter bom ouvido e você tem que saber se relacionar legal com o paciente. Então, essa relação é que era a mais importante. E isso acontecia lá na década de 70. Eu me formei em 72. Tá. Sou da primeira turma do Brasil, né? Uhum. Rio de Janeiro. Eu e Lia Rejane. Sempre estávamos juntas ali fazendo trabalhos. Quando eu me casei, em 77, eu voltei para São Paulo. Meu marido era daqui, meu noivo era daqui. E foi um casamento maravilhoso durante 20 anos, ficamos juntos, nós tivemos 2 filhos maravilhosos. E ele acabou falecendo em 99. Poxa. E teve um câncer assim fabuloso e acabou falecendo. Ela me ajudou a encarar essa fase. Nunca mais me esqueço, eu não vou esquecer do que fazem para mim. Ela me ajudou muito. Nessa época, eu dava aula na FPA, eu dava aula na tarde, Depois não. Já tinha FPA. São Paulo já tinha FPA. Eu FPA. dava aula lá. A FPA, a Saturnabá, finalizou. Quando eu terminei, ainda fiquei um pedacinho da turma do Renato e da Ana Leia, e aí eles terminaram. Isso. Aí virou FPA. Aí virou FPA, que foi assim, a Marcelo Tupinambá era uma faculdade de artes, e parece que a musicoterapia não se encaixava lá. A diretoria, enfim, os donos, né? Não se encaixava, porque precisava de clínica, precisava de estágio, precisava de paciente rodando por ali, sendo atendido. E as outras 6 faculdades deles eram de artes, né? Bom, acabou fazendo assim uma negociação e os donos acabaram vendendo a parte da musicoterapia. Tá. Só que foi para a Famarte. Acho que ninguém lembra desse nome. Nessa não é. Foi para a Famarte. Também não. A Famarte ficou tipo 6 meses cuidando da musicoterapia. E logo um grupo da GV se organizou, de administradores, acabaram comprando a Famarte, que foi depois sendo a FPA. Então, eu dei aula na FPA há muito tempo, até o final, né? E aí... a Lilian também foi até o final. Pegou exatamente... Não vamos falar de evento ainda. Porque você, depois da FPA, a Juliana deu Isso mesmo, isso mesmo. Aí ficaram as duas. E Você foi uma parte na FPA e você foi para a FMU. Eu fundei a faculdade, mas foi assim, eu tinha um projeto de abertura de graduação. Eu adorava abrir, como toda boreana, entendeu? Eu adorava abrir coisas. E eu fiz esse projeto e entreguei para 5 faculdades. E esqueci. Foi a época que meu marido estava doente, eu estava saindo da PBS, entreguei a PBS na mão do Renato. Falei, Renato, toma a Pelo amor de Deus. Né? Não, mas eu não estou podendo. Toma! Se vocês não pegarem a PBS, ela fecha. Fechar. Foi assim a história. E a PBS ficou na minha casa 10 anos. Sim. A sede era lá. Meu marido passando mal lá em cima e eu embaixo fazendo reunião de APBS. Sem condições. O que aconteceu? Eu estava falando? Faz parte. Famarte, FPA, Você fundou 5 anos. 5 anos e você deu Isso. projeto. Aí a Marília Pini, que era coordenadora da faculdade de música, da FAAM, me ligou. Ela tinha sido minha professora. Aliás, foi a melhor professora que eu tive na faculdade de educação artística. Ela foi genial. Aprendi horrores com ela.
E aí eu tinha entregado para ela, nas mãos dela, o projeto de abertura. Mas, olha, 4 anos atrás, eu nem lembrava mais. Aí chegou um belo dia, o Serginho ainda estava vivo, mas já estava muito mal. E faleceu, e eu fiquei muito mal, passei por uma fase terrível quando eu dava aula na FPA. Sim. E aí, um belo dia, toca o telefone de manhã cedo, 8 horas da manhã, era Marília. Maristela, você ainda tem vontade de abrir uma faculdade aqui na FMU? Eu falei, né? Perdi tudo do computador, tinha perdido tudo. Perdido tudo. Eu falei assim, eu não sei nem o que eu escrevi no projeto, porque eu não tenho cópia. Uhum. Aí ela falou assim, pode deixar que eu tenho. Você pode vir numa reunião, eles estão querendo conversar. Eu falei, vou sim. Quando é a reunião? Amanhã, hoje. Hoje, às 5 da tarde. Eu falei, danou-se. Jesus. Danou-se. Foi para a reunião, então tem aquela sala, todos os diretores lá sentados, gerentes, não sei o quê, administradores, reitor, não sei o quê. E aí pediram para falar sobre o projeto de abertura. Eu falei, foi assim que abriu. Isso foi no final de 99. O Sérgio morreu em outubro. Caramba. Eu entrei na FMU em novembro, dezembro. Alguma coisa paulista aí, porque eu fui. Não teve um seminário, alguma coisa aí em 99, porque eu fui. Eu estava na Unesp, fiz música na Unesp, aí a CQF me mandou para lá. Provavelmente deve ter sido algum simpósio que foi em São Paulo. Isso Porque a mesmo. gente teve latino-americano. Teve o Mundial de 99 que decidiu Não, o mundial. assim, Foi no Rio de Janeiro, não é 99. Hoje, em 99 foi o Mundial fora do Brasil que Sim. decidiu os 5 modelos. Mas Foi em Washington. Washington. Mas em 90, a gente estava no Brasil. 90 foi no lá no Brasil. Rio de Janeiro. Isso. Rio de Janeiro. Mas em 99, então, teve esse simpósio. Provavelmente era assim. Teve algum latino-americano, alguma coisa? Teve, o latino-americano foi em 95. Não, o Simpósio Brasileiro de Musicoterapia, o oitavo, que eu presidi. Você presidiu sim, que eu estava Foi no 95. Acho que foi o latino-americano que foi no parlamento do latino-americano. Não, aquele não foi simpósio. Ele foi latino-americano. Ah, tá. Eu não lembro que data foi o latino-americano. O oitavo simpósio foi... O latino-americano veio aquela que estudava os bebês. Nossa, vou lembrar dela. Ruth Bright? Ruth Bright. Não, a Ruth Bright estudava geriatria. Envelhecimento. Esse, outra coisa. Mas eu vou lembrar. Eu disse de curva. É uma diretiva? Também. Disse de também. E ela não trouxe passaporte. A gente tem que mandar para a Argentina para ela subir. Exatamente. Verdade. Meu Deus, como a gente sofreu. Muito sofrimento. Muito sofrimento. Latino-americana. Acho que a pessoa... Ela veio sem passaporte. Esse simpósio brasileiro, naquele oitavo, doutor Mauro Muscati, doutor Paulo Bertolucci, doutor Francisco Assunção. Nossa, né? Aí o Francisco Assunção vai e coloca os slides, né? Os slides quadradinhos. Aqueles que você colocava ainda. Quando ele põe o primeiro, pega fogo. Nossa. No meio de todo mundo. Você lembra disso, Miriam? No meio de todo mundo me pega fogo. Ele, não tem problema, eu tenho cópia em casa, pode deixar que eu faço. Mas tudo bem, arrumaram, chamaram as pessoas. Meu Deus. Propor o segundo. Meu Deus. Bom, o cara começou a falar sem slide, óbvio. Sem slide, eu vou na Gogó. E foi maravilhoso, a palestra dele foi linda. E para esse simpósio foi assim, nós tivemos 5 passagens da Transbrasil, que faliu. Né? Meu Deus, Faliu, legal, sim, faliu. Ganhamos 5 passagens. Edith Lecour da França, Hans da Alemanha, não lembro agora. Sim, veio. Gabriela Wagner e Rolando Benson da Argentina. E o quinto era o Francisco Blasco, da Espanha.
Não veio um francês também que falou sobre a voz? Eu acho que tinha um francês Sim. que já até cantou e ele tinha tessituras assim bem. Isso, só Né? que para ele, eu não tinha, não tinha passagem dele, entendeu? Mas ele foi por conta própria. Você está dizendo em relação às passagens. Mas esse homem fez um trabalho maravilhoso também. E agora agora que nós conseguimos colocar fogo nos slides do convidado e falia a Transbrasil, aí a gente... É muita coisa forte. Faliu a Transbrasil. Marcelo do Pinambá fechou, a FPA fechou. Fechamos a Pinambá também, que mais que a gente fez? Aí fechou porque o Pinambá fechou com aquela faixa. Com a faixa amarela. Faixa amarela. Cheguei na faculdade com faixa amarela. Nós estávamos juntas na biblioteca, tomando cafezinho. Sim. E chegou a Polícia Federal. Mas não era como agora, aquela coisa toda, mas era tipo assim, a gente nem sabia o que era, mas tinha faixinha. Não, meu pão de queijo parou na metade. Ficamos com o pão de queijo na metade da boca. É isso. Fazemos. Não, tudo bem. Que delícia, que maravilha. O sofrimento faz parte, sabe? O sofrimento faz parte. A gente pega... Agora falando sério, tudo que a gente passou para chegar hoje aqui e contar, é que a gente conseguiu superar. Todas as todas. Deixa eu só voltar 3 casas aqui no jogo, porque Léo Corrêa se apresentou, ela se apresentou na menina. Então todo mundo conhece a menina. Eu sou diferente. Eu fui aluna delas duas, então, olha, a honra. Eu sou formada em 92. Quando eu me formei, a Marcelo do Pinambá estava fechando, e a turma da Ana Leia, do Renato, da Ana Cristina, ia ficar sem professor. Ana Cristina, esposa do Renato. Isso. E a Miriam Stender. Então, eu, recém-formada, dei aula para a última turma deles, para fechar a turma deles, para eles não ficarem sem diploma, porque ia ser um caos. Nossa Senhora. E aí fez a passagem para a FPA. Mas antes de fazer a passagem para a FPA, precisava finalizar aquela turma que estava na Marcelo. Com certeza. Se não finalizasse, aquela turma ia ser toda prejudicada. Né? Naquela época era muito angustiante. Hoje tem Renato como diretor da Federal de Minas, não é diretor, é um outro nome. Não, ele está de diretor da música e da musicoterapia das Minas. Ana Leia fazendo doutorado em Portugal. Está em Portugal. A Miriam está em lá na FCA. Então, são coisas assim que a gente fazia, né? Eram detalhes, e assim, a gente lutava por uma coisa que a gente nem sabia exato para onde ia, mas o tempo todo lutando. O tempo todo lutando. Eu lembro que o Marco Antônio, quando veio, falou assim: mas vocês têm 3 associações. E eu pensava, você não tem noção de como é que a gente luta aqui. A gente luta tanto, mas a gente luta muito. Eu me lembro de uma frase que a minha terapeuta, na época, depois eu ia falecer, então, ela dizia, vencer uma batalha sem lutas é conquistar uma vitória sem glórias. Então, nós estamos aí, né? Estamos aí. Cheio de glória, hein? Muita glória. E quantas vezes a gente estava na PNES, mas assim, eu não aguento mais ficar. Porque a gente marcava reunião, não aparecia ninguém. Então, 1, 2, 3. Aí eu dizia, também não quero, mas ela disse, não, você fica. Eu dizia, eu não fico, você fica. Aí então, você fica, não, você empurrando para outra. Ai, nossa, foi porque era assim, se não fosse vocês também, não rolava a PNESP ali, né? Aliás, lembrando que falei com o Henrique Lisboa, que hoje é o presidente da PNESP. E tá tudo certo aqui, ele gostaria muito de ter vindo, eles e os meninos, mas eles não conseguiram por compromisso, porque nós temos, assim, lembrando que todas essas associações do trabalho voluntário, e que a gente não consegue... E é intenso. Trabalho é intenso, trabalho voluntário, então a gente não consegue fazer tudo, mas que ele mandou um abração para todo mundo. Muita honra, que ele está com a história da PNESP na mão e a gente já está passando outras informações para eles também. Acho que a Lilian também está um pouco envolvida nisso, se não me engano. Sim, para fazer a história da PNESP. Da PNESP em si. E a história da PNESP começou com
Com a Selma Marques de Oliveira. Mas que eu fui lá, quando eu fui no Congresso Internacional do Isso, Rio, 90. aí falei com a Regiane, com quem que eu falo? Aí ela falou para falar com você. Eu não te conheci, eu te conheci lá no Rio, eu te conheci em São Paulo. Aí a gente veio com a ideia de montar. Quando nós voltamos, nós duas ainda fomos na associação, falar com a Clementina, lembra de nós duas? Clementina? Clementina Anastália. Tinham 3 associações. A do Randy, que era da Marcela Fubá, a da Clementina, e a gente queria abrir uma outra porque Que eles era não queriam arrumar. Associação Paulista de Isso, Música porque eles não queriam arrumar. Do jeito que estava, eles não queriam arrumar. Entendi. E para arrumar ia dar trabalho, mas se arrumasse, mas não era o objetivo arrumar. Então, a gente só tinha a opção de abrir uma outra. Então, a gente ainda foi falar com a Clementina, lembra dela? Eu lembro dela sentar no piano e tocar, e olhar pra gente e ficar contando, e aí depois a resposta foi não. Aí nós saímos de lá, nós duas, tipo assim, não, né? Não. Então tá, então a gente vai ter que abrir outra mesmo. Não tinha Lembra opção. quando a gente foi no Sindicato dos Terapeutas? Gente, aquilo! Lembra aquele cara, Marcelo? Porta um senhor de assustador aqui. Assustador. Assustador, assustador. Velas e incensos e família. E Embora. Vamos embora. o que Ele a já gente disse. do carro, Ele era né? O que ele queria? Ele queria que a musicoterapia entrasse na associação dos terapeutas. Terapeutas alternativos, naquela época. A Brat, não, Não lembro. Associação Brasileira de Terapias Holísticas, a Brat. Não, TH. não lembro. Mas quando a gente abriu a porta, né? Que a gente bateu o olho, minha nossa. Não, e quase que E ela, vamos embora. Eu, a rainha dos foras, quase que eu tropeço numa pedra dele. Aí me põe a pedra no meio do caminho. Ele dizia que era para limpar o caminho. Eu falei, não, o senhor tira porque eu quase que eu caí. Né? Isso aconteceu também com aquele ministro da Educação. O ministro da Educação. Eu consegui, não sei como, não me lembro mais, uma reunião com fala o nome dele aí, Bonitão, ministro da Educação da época. Morta, né? Daqui a pouco eu lembro o nome dele, esqueci o nome dele. O nome até Luiz Roberto? normal. Isso. Não. Eu acho que eu sei. Daqui a pouco vem na cabeça. Aí ele entra, nós estávamos, eu, a Rejane, Marco Antônio, a Leomara Craveiro, e eu com as coisas na mão para falar, que eu tinha pedido a reunião, para que ele entrou. Muito obrigada por nos receber, nós somos da musicoterapia. Claro, não sei o que, não sei o que. A senhora poderia me dar então uma revista de musicoterapia? Eu tinha esquecido de tirar da mala, só que na mala tinha tudo. Putz, calcinha, revista, copinho. Eu fiquei nervosa a hora que ele falou, a senhora você me dá uma revista, então que eu vou ler essa revista? E eu tinha esquecido de pôr em cima da mesa, eu vou por baixo da mesa e abro a mala. Na hora que eu abro a mala, eu puxo tudo de nervoso, me cai calcinha, me cai... A Rejane deu diarreia na Rejane. A Rejane, com licença, eu preciso ir para o banheiro. Olha, foi um negócio assim, tão vermelha, quente de nervoso. Imagina a Rejane lá fora. A Rejane ficou no banheiro, não saiu mais. Na hora de ir embora. Estela, você pôs as revistas no meio das calcinhas. Na hora que você puxou, caiu uma no chão. Eu falei, mas deu tempo de eu pegar, ele não viu. Assim, coisas que a gente fez, que o ar da terra. Muitas coisas. Não, bom, não adiantou nada esse sofrimento todo. Eu não fiz nada. Mas a gente ficou resiliente. Resiliente. Você errou a cor da roupa que derrubou no chão. Isso. Lembra quando a gente foi para Brasília? A gente foi para Brasília e não achava o prédio. Isso. E a gente andando, Naquele não negócio. aguentava mais andar. Calma. Andava por uma calçada, voltava pelo outro. Ai, que sofrimento aquilo. E quando eu viajei com a Cleo para o Rio de Janeiro, nós fomos para um congresso importantíssimo, nem lembro qual.
e eu e a Cléo no táxi. De repente, o motorista, vai pro chão! Meu Deus. É, foi. Não foi? Nós dois com a Não, cara no chão. ele pegou a cabeça da Maristela e abaixou. E aí ele falou, abaixa a cabeça. E eu não sabia por que eu abaixei. Estava tendo tiroteio. Na nossa De um frente. lado para outro. Ele falou, vocês vão ver quando a gente subir Um aqui e outro aqui. Com a cara no chão. Que agradável, puxa vida. Chegamos bem, né? Chegaram, mas chegaram para nós fazer. Eu não estou falando isso. Olha, as histórias, e história vai, história vem, mas eu ainda não entendi como é que a Marcela Tupinambá virou FPA. Então, ela fechou por não ser de artes. Porque ela estava com a fita amarela. Não, porque ela estava. Não, não foi só por isso. É. Não foi só por isso. Não sei se é bom contar. Assim. Lula, a gente fazia coisas que não podia. É. E a Polícia Federal baixou lá. Que foi o dia que a gente estava na Polícia Federal baixou. Tomando cafezinho, Tomando cafezinho, comendo pão de queijo, maravilhoso. Então, entraram pela garagem. foi interditada. Aí teve muitas coisas, né? Tiveram muitas coisas acontecendo. Inclusive, por exemplo, eles traziam coisas da Alemanha, material órfão da Alemanha, ia parar na loja, não vinha pra... Que interessante. Os alunos eram tambores rasgados. Claro, ia para a loja, vendia na loja. Então, assim, a gente está falando de uma corrupção, assim, muito... descarada? Isso, muito... bem, né? Mas eles devem ter dado vários foras para a Polícia Federal baixar. Sim, ali foi, né? Aí teve, então, a compra, então, a Marcela Tupinambá virou a FPA. Isso é detida, mais foi ou uma menos troca, quantas turmas tiveram? eu me formei, Marcelo Tupinambá, a gente vai mais ou menos mapear a data aqui. ó, mais ou menos 95 começa a FPA. Então, alguma coisa que eu vou Então, deve ter sido. Obrigada, pessoal da da década década de 90. Obrigada, Henrique e Rodrigo. Porque eu me formei em 92, o certificado, depois eu precisei, o Cândido me segurou 6 meses, porque não sei o quê, porque eu fui denunciar ele, e aí ele me segurou 6 meses. Que legal, puxa vida. Então, meu é de 93, embora... Mas, enfim. E depois eu dei 1 ano de aula para o pessoal do Renato. Então, estou pensando, 94, 95, mais ou menos, é a FPA. A FPA depois começou com pós-graduação e graduação. 95, Mais ou menos 95. que passou para a FPA. Isso, Então, que passou aqui para a tem FPA. uma linha do tempo. Isso, que passou para a FPA. Isso. E a FMU foi em 2000. 2000, isso. A primeira turma, né? A FMU 2000. Eu entrei lá no final de 99. Assim, o Sérgio morreu em outubro, eu entrei lá em novembro ou dezembro. E fiquei trabalhando no projeto. Né? E em 2000 montou uma turma de manhã e uma turma à noite. Nós tínhamos 60 alunos. Hoje a Eu gente comecei está com você, não foi? Eu comecei com você, mas eu Começou comigo na FMU. fiz a parte da... Não, você foi responsável pela clínica de musicoterapia da FMU. Você fez o projeto da clínica. O Raul, na época, pegou o laboratório. O Raul fez o laboratório lá e, Isso. aliás, um E a belo Cléo fez a laboratório. clínica. Esse projeto Mas e tudo. estava tudo tão bonito, tão lindo. Não. Depois que estava tudo pronto, aí disseram, não vai ser aqui. Que bom. Isso, na verdade, é até interessante eu contar isso, porque, na verdade, eles não sabiam onde colocar musicoterapia. Eles não sabiam, sabe? O doutor Eduardo, é o filho do bom e tal. Não sabiam. Professora, a senhora vai começar na liberdade, na pedagogia. Isso. Bem, Ainda não buscar, mas tudo bem, né? saímos da pedagogia, porque a gente também fazia barulho, sabe? Não sei Sempre por que a gente tocava instrumento e fazia barulho. Eu acho que eles não sabiam porque eles não queriam, tipo assim, Aí um lugar onde tiraram, não faz barulho. nós ficamos alguns meses lá, né? Ficamos alguns meses lá, tiraram a gente da pedagogia, levaram a gente para matemática. Bom, música, matemática. A gente vai tentando fazer alguma associação do além, né? Mas vamos lá. Ficamos 2 meses na matemática. Aí eles levaram a gente, não, vocês vão ficar no último andar do prédio de pós-graduação, uma sala só para vocês, tudo legal, tudo não sei o quê. Primeiro dia de aula, só reclamação.
último andar, imagina, o som 25. É óbvio, óbvio. Mas você não tem noção como era lindo. Não, batia nos pés. Muito bonito, bem decorado, né? Bem Ai, decorado. gente. Tava um amor, aqui tava sentado, nossa, musicoterapia vai merecer uma coisa assim, de repente, quando for para começar, não, não vai ser aqui. Nossa, foi uma decepção, né, Maristela? Parece que a gente perdeu muito aluno, entendeu? Assim, no começo. E até que o doutor Eduardo me chamou Uhum. na sala dele e falou, professora, a gente não sabe onde, sinceramente, onde E você colocar a podia ter musicoterapia. perguntado por que você não Eu perguntou falei, por antes. que isso, né? A Pergunta musicoterapia é saúde, né? E a Não é tão musicoterapia fácil. como saúde é a única, até agora, é a FMI, É. na área É, da é. saúde. Então, tem que ser saúde, doutor. A gente trabalha com fono, com TO, com... Eu comecei a falar. Resolvido. Vai para o núcleo da saúde, que é lá em Santo Amaro. Isso. Ainda E estamos aí lá. nós ficamos lá. Nós 4 passamos pela FMU, eu ainda estou lá. Fundou a FMU, deu aula na FMU, deu aula na FMU e ainda dá na pós-graduação. Não, Estamos. fui agora, Também dá aula na homenageada FMU. lá. Foi. Você foi até Homenageamos. buscar em casa e me levar. Sim. De Vinha 24 também. anos de faculdade. Ano que vem 24 anos. faremos bodas de prata da FMU. Sim, sim, faremos bodas de prata da FMU, já estamos ligados nisso. Sim, tá É. ligado? Vai, tropeça, tu Mas eu acho que vai. Goiás agora que é, se eu não me engano, bodas de prata esse ano, né? Eu acabei de falar com a Cláudia Com a Cláudia Zanini, acabei de fazer o programa delas, com a Doraíra e Cláudia, então Aham. estamos com as faculdades aí bem, bem chegando ali nos Mas 25 assim, anos. quando a Legal. gente tem uma equipe que, Aham. que olha para as coisas com carinho, Sim. né? Tipo a Cléo, quando fez o projeto da clínica, a Lívia, quando Nossa, deu amiga. aula, sabe? Uhum. São pessoas que Que veem a laboratório do musicoterapia Raul. com amor, carinho, Sim. e fazem tudo acontecer, Nossa, olha. entendeu? É. E por isso que eu acho que deu certo até hoje. Eu saí de lá em 2013, né? Mas Isso. aí o Raul pegou logo depois de mim, 2014 já era o Raul. já era o Raul, Isso. depois Ana Maria Caramujo. Ana Maria Carmen, que é outra que é maravilhosa. É, ela age e ela se põe a mão entrega. na age. Sim, Caramujo age. É. Aí Ana Maria Caramujo agora tá a Juliana Leandro, Tá. que ela eles juntaram 3 Parece uma pessoa maravilhosa. Sim, sim, simpaticíssima. Ela tá fazendo o que pode e o que não pode pela gente. Isso. Tem 2, agora tem Sandro Leite, que isso sempre tem, tá né? com a gente, que sempre tá com a gente, que ele tá com a pós da arte terapia e da musicoterapia, coordenando, e a coordenação da graduação está com a fisioterapeuta Juliana Leandro, junto com fonoaudiologia e musicoterapia, Certo. fazendo o que pode aí pela gente. E Isso. Ana Maria Caramujo sempre lá junto com ela, tá? E tem pessoas como a Vivi aqui, né? Pessoas como ela que, assim, são... Não estou falando para puxar o saco, não. São pessoas que a gente tem que pôr no pedestal, porque são pessoas importantes, são pessoas especiais. São poucas, né? Quando a gente consegue essas poucas pessoas que lutam com a gente se motiva, a gente acorda de manhã e fala, opa! Tem que fazer aquele projeto. A Lília é responsável pelo como é que chama da social? O GT27. Assistência social? Do SUAS. Do SUAS. aqui de São Paulo, os 7 Entendeu? Nossa, eu fiquei tão feliz. Eu falei, olha aí a conquista, né? Maravilhoso, São Paulo. né? Então, eu Conta SUAS um São pouquinho Paulo. dessas SUAS. Como é que isso aconteceu? Então, o FECSUS São Paulo começou porque a gente se aproximou um pouco da questão social e aí precisava ter representantes nesse lugar. E aí a gente começou, eu comecei com o Gildásio e eu participei de reuniões por muito tempo. O Gildásio ele é bem engajado nesse ponto da social, né? Porque a gente tinha tido a resolução 17, que é a inclusão do musicoterapeuta também no Ministério, né, da Assistência Social. Isso. E a gente não tinha representação aqui em São Paulo. Então, se a gente conseguisse abrir a representação aqui em São Paulo, ajudaria. Então, eu comecei ali e depois os outros continuaram. Tá. É um lugar mais difícil porque também tem que ter toda uma disposição para fazer as reuniões, para participar, enquanto você... Isso.
mas você vai abrindo as portas nesse sentido, né? Então a gente consegue nesse É como sentido. você falou, é resiliência. Né? É resiliência, E a né? gente, Algumas pessoas diante têm do que primeiro trabalhar. obstáculo, a primeira vontade que você tem é falar, não quero saber disso, isso não tem futuro, né? É a primeira vontade da gente é abandonar. Uhum. Mas quando a gente vê pessoas assim, que não, vamos embora, uma levanta a outra. Eu tô lembrando de um nome aqui que não é exatamente São Paulo, mas está em São José, não deixa de estar em São Paulo, que é assim, teve uma pessoa que desbravou o mato também no Brasil inteiro, foi a Natália Benini, né? Então, acho que em algum momento de todas esses pioneiros da musicoterapia, não é agora, vai ter a fase 2, que é de 2000 para lá, calma, gente. Não. Mas eu não tenho nada a fazer, provavelmente, então eu já decidi levar para frente. Ela vai fazer a fase 2, essa é a fase 1. Ela fica pondo número nas fases, ela vai indo, entendeu? Fase 1 é até 2000. Essa é uma boa estratégia para chegar a 120, porque cada ano É. questão dessa Você é está ótimo. começando no século passado. Então, ela tá aí, tá vendo? Ela, a cada uma ela passa ela fez a primeira, isso aqui é uma, essa fase 1, depois já tá preparando a fase 2. Eu já. Não, é só, mas olha, os millennials, a gente chega nos millennials depois. Sim. Mas eu só queria assim, citar em algum momento, Sim, por causa das pós-graduações. por causa das pós-graduações Sim. do GT 27, lembra que a gente até fez as lives dos 27 estados e tal. Sim. E se temos por algum motivo, é porque a Natália Benini fez Sim. tenaz, né? Sim. E assim, Sim. ela foi obstinada. Sim. Mas, enfim. Para a vamos gente acabar ter a com regulamentação, a gente precisaria ter do GT 27, exatamente. Antes do GT 27, aí está a questão do Natal. Para a gente ter a regulamentação, a gente precisaria ter musicoterapia em todos os estados. Uhum. Para fazer graduação em todos os estados é muito difícil. Então, as pós-graduações, elas fazem esse momento e elas são mais do que importantíssimas. Né? Então, a gente sempre sabia que a partir da regulamentação, a gente não teria mais pós, mas sem a regulamentação, se a gente não tivesse pós, a gente não regulamentava. Pois é. Então, a regulamentação só foi possível por causa das pós, por causa de todos os estados. O Brasil é gigantesco, Enorme. nós damos aula em todos os estados, você sabe disso, né? E quem montou essa estrutura foi a Natália. Então, para regulamentar, precisamos ter musicoterapeutas no Brasil todo. Para ter, precisa das pós. Sim. Então, isso é fundamental. Sem as pós, nós não regulamentamos. E ainda tiveram... Porque assim, eu dou um exemplo muito simples. Na hora que a gente estava no congresso, ela até falou assim, a gente tinha que andar, né? Dessa vez, era tudo aqui. Porque Tudo aqui. Naquela época tinha que andar. Tava todos os musicoterapeutas de Brasília lá, assim. mas a gente tinha os 27, Ele é Marco Meuri, foi com o pessoal de 26 Goiás. estados aqui. Então, por exemplo, o musicoterapeuta que tinha feito uma pós em Rondônia, ele acionou o senador que não estava na sala, pediu e o senador veio e voltou. Tá vendo? Então, sem isso, a gente não regulamentava. Então, por que os outros projetos a gente não passou? Porque não tinha articulação nacional. Então, a gente, no estado que a gente está, a gente sempre tem uma ideia muito pequena por causa do tamanho do Brasil. E foi só agora que a gente teve uma ideia do tamanho desse Brasil em relação a quanto você precisa, né? Então, por exemplo, nós tínhamos uma quantidade muito fantástica de deputados, claro que tínhamos contra, mas tínhamos a favor. Por quê? Porque no Brasil tínhamos musicoterapeutas em todos os estados. E que podiam ir lá fazer articulação. E que fizeram, não é que podiam, fizeram. Que fizeram articulação. E isso só foi possível por causa das pós. E 90% dessas pós foi a briga da Natália. Foi a briga da Natália. Acre, Rondônia, Roraima, Amapá. Isso, Amazonas, Mato Grosso. Mato Grosso do Sul. E cada estado que você falar, Maranhão. Cada estado que você falar, eu posso te dar um exemplo, que a gente não vai fazer isso agora, mas eu posso te dar um exemplo do quanto aquele estado foi fundamental, porque eu posso te dizer o nome do deputado que entrou na sala por causa de um musicoterapeuta que fez uma pós-graduação e acionou. Eu sei que Rondônia foi bem fundamental. Rondônia foi fundamental. Maranhão, na hora de fazer a passagem da CCJ, tinha acabado a relatoria,
da Lídice, que era da Bahia, passou por uma Reca, que era do Maranhão, calhou de eu ir para o Maranhão para fazer aula, e a gente chamou o assessor dele. Quando ele entrou, ele olhou assim e fez assim, vocês existem? Eu olhei assim para ele e falei, sim! A sala estava cheia, porque o que a gente fez? Chamou os alunos que tinham aula e os outros. Então, o Maranhão estava uma sala, vocês estão aqui. Isso, nós existimos. É esse projeto que você tá fazendo. E ele era um nutricionista que ele lutou pela regulamentação da nutrição. Nossa, Então, quando ele bateu o olho, ele fez assim, eu sei o que é isso. A gente vai passar esse projeto. Mas ele olhava assim, eu sei o que é isso. Ele parou assim, eu sei o que é isso. A gente vai passar esse projeto. São coisas assim. São coisas lindo assim. isso, Então, de cada estado tem um detalhe que sem aquele detalhe não teria Não teria regulamentação. regulamentação. A profissão precisava amadurecer, né? Precisava. Estava muito no quintal de casa. Isso, precisava. Assim como foi a FEMESP, né? Um tempo, 10 anos no quintal de casa, né? E agora Na casa da Maristela. tem toda uma regulamentação, né? Bem, então, esse contexto, né? Assim, E a Fundação FEMESP foi no quintal da Casa da Ação. O pai dela, que era jornalista. isso, né? Então, nós achamos Foi no quintal que ajudou. Não achamos a Selma. Foi no quintal da Casa da Ação. São amados. Não achamos Selma, mas enfim, Selma, se você quiser. Quando se ela tiver veio da Inglaterra e aí a gente fez, né? Teve uma outra história que vocês me contaram nos bastidores, que acho que foi mais até com, não lembro se foi uma Maristela ou foi ela que eu estava conversando, mas que contaram para mim que o Dr. Benenson estava com vocês na Marcelo Gambaro. ele vinha. A Clementina Anastar era apaixonada pelo Rolando Benson. Ela ia à Argentina 3, 4 vezes por ano atrás dele, para ele trazer a musicoterapia para o Brasil. Sim. Ele levou para o Rio de Janeiro, junto com Cecília Conde, né? E abriram no Conservatório Brasileiro de Música. E depois se tornou faculdade, porque quando eu entrei era curso técnico de 2 anos, não era faculdade. Depois é que se tornou uma faculdade. Rolando Benenson vinha 3, 4 vezes por ano. 10 anos depois é que ele trouxe para São Paulo. Você teve aula com ele? Na primeira turma, não tinha um professor de musicoterapia. Os professores que entravam lá, eles diziam assim, o neurologista, o psiquiatra, o que é musicoterapia? Aí a gente está querendo saber o que é musicoterapia. Aí ele disse assim, não, eu estou perguntando porque eu quero saber o que é que vocês querem que eu dê. Era porque ninguém sabia. Não, e a Clementina, ela era uma ótima coordenadora, porém, ela dava aquela visão do Benenson, que era de autismo. Então, só se falava em autismo, né? E a gente lia muito que tinha em outros lugares, no Japão, vários procedimentos de musicoterapia em hospitais e tudo. E a gente falava para a Clementina. Mas eu não sei, o que você quer que eu faça? Eu falei, não quero que você faça nada, apenas estar por dentro das notícias para a gente poder ver o que a gente pode introduzir aqui na faculdade, né? Para que a gente não fique só com a visão de autismo. Era autismo e deficiência mental. Autismo e deficiência mental. Então foi difícil. E o mundo é grande, né? Mas olha, foi tão difícil porque os professores, o neurologista, então, olha, mas foi ótimo, porque ele era na Escola Paulista de Medicina, né? Ele era pró-reitor da pós-graduação. Aí ele dizia assim, bom, eu vou dar o que eu acho que vocês... Ele dizia, naquela época, eu acho que a música tem muito a ver com o cérebro. Eu vou dar uma base que Foi de neurologia. visionário, deixou de ser bem visionário. Aí eu vou dar uma base aqui de neurologia, porque vocês acho que vão carregar isso mais adiante. Em algum momento vai ser importante. Agora que eu fiz musicoterapia neurológica, que eu vi. Nossa, não é fácil, não. Mas, assim, sofremos muito. Sofremos muito. Até que a Clementina desistiu de ficar. O Benenson vinha, ele era o nosso supervisor. Ele vinha 2 vezes por ano, ficava uma semana e depois ia embora. Só que aquele jeitão dele naquela época, né? A gente perguntava as coisas, ele ficava dando risada. Ele ficava dando risada, não respondia direito. Olha, eu fiz isso, isso, isso. E ele não verbal
no não verbal. Supervisionava. Aí eu falei, isso é que igual. Eu falei, isso é que dá raiva. A gente pergunta as coisas, a gente pergunta as coisas e você dá risada. A gente conta o que fez, eu quero saber se está certo, porque a gente saía dos reportagens. Será que a gente fez coisa certa? Será que era isso que a gente tinha que fazer? A gente sem saber direito o que era Direcionamento. e não tinha um supervisor, sabe? Foi uma coisa triste. Uma viu? luta. Foi uma luta. Foi uma luta. Uma luta grande, enorme. Faz parte da metodologia dele, isso, sabe? Eu me lembro que nós fizemos um grupo, quando nós fizemos um magíster dele lá, você estava comigo, nós fomos juntas, e chegou um momento de um caos sonoro, um caos de palavras, de verbos, de não sei o quê, não era caos, era bagunça dentro da sala, e aí eu cheguei pertinho dele, Isso que só bagunçado. ficava assim. É. Eu cheguei pertinho dele e falei, É assim "Benção." mesmo? Não, eu falei, você não vai resolver isso? E saí, sem ninguém perceber, para não ficar mal o negócio. Aí ele virou, vem cá. Voltei, ele falou, o grupo se resolve. Eu falei, não. Ai, ai. Argentina, porque Sabe? Então, era parte, ou é ainda, não sei, parte da forma dele trabalhar. Ele não resolve. Agora está O grupo se resolve. Ele não estava demitido. Então, Mas então, precisamos de uma supervisão. pois é. Então, aconteciam as coisas e ele não, sabe? Até, eu lembro que a gente estava no quarto ano. Psiquiatra. No quarto ano, a gente estava fazendo, ele fez uma vivência, quando ele da formatura, ele terminou o curso. Ele, então, fez uma vivência lá e uma colega minha, ela começou a passar mal. Eu ficava ficando pálida, eu comecei a me incomodar. E ela estava, assim, deitada e ele aqui, sentado. E ele olhava assim. Aí eu falei para a Dinaura era uma colega que era psicóloga. Disse, Dinaura, eu vou lá porque ela está passando mal. Não vai, porque senão ele é capaz de ficar louco da vida, não sei o quê. Fica aí. Ela me segurava na cadeira. E eu vendo a menina passar mal, ela pálida, cada vez mais pálida. Aí o atabaque caiu do lado dela. Nossa. E ela nem se mexeu. Então ela estava mesmo já em outra, né? Aí eu falei assim, não, agora eu vou levantar. Quando eu fui levantar, ele olhou para mim assim, aí ela me puxou por trás, assim, não vai, não vai. Ele fez assim. Olhar Aí, claramente. de repente, ele viu que ela estava com ele, foi lá, perto da cabeça dela, e aí começou a ver que ela não estava bem, aí chamou eu e a Dinaura, a psicóloga, para uma mexer na perna dela e a outra na outra perna. Faz massagem, faz não sei o quê. Aí ele ficou. Eu falei, tá bem? Antes eu tivesse se levantado. Se fosse antes, né? Tinha mais rápido. Era uma coisa assim. Agora não. Agora ele está evolutivo, ele conversa, sabe? Foi mudando. Aí você vai mudando Mas pessoa. é engraçado, assim. Agora eu vou falar do ponto de vista da Vivi, que andou fuçando em toda a história do pioneiro. Claro que não sou só eu que sei, óbvio, vamos deixar claro aqui, mas eu notei que de tudo que eu conversei, assim, foi sendo plantada a musicoterapia. Tudo bem, tínhamos supervisão, mas não tínhamos. Percebemos, mas não percebemos. A experiência daqui foi levando a experiência de lá e a musicoterapia foi sendo plantada e a plantinha foi crescendo. Não teve uma receita de bolo. Não. A não ser, claro, que a gente tem um DIM que é método, que não é modelo, tem a neurológica. Modelo de nada. Não existia modelo de nada. Quando eu me formei em 72, era pura intuição. Intuição clínica, essa E outra coisa interessante, é quando a gente sabia que fazia bem, né? Mas não sabia explicar por quê. Então, agora, quando passamos com a terapia neurológica, está tendo outra visão. Então, eu vi exatamente a minha época. Ele dizia assim, o Tati, houve uma época, no início, que a gente só se preocupava com o bem-estar, as emoções da pessoa, né? Fazia bem? Fazia. Mas e daí? Por que fazia bem? A gente não sabia explicar. Tinha médico que chegava para mim e falava assim, você já deu musiquinha para relaxar hoje? Aí eu ficava, olha, Ainda tirava sarro. pensando, Foram as fases da musicoterapia. a gente via que as coisas, a gente tinha que engolir, né?
Aí depois, a gente vendo agora as pesquisas que houve depois da década do cérebro, aí a gente viu muitas pesquisas de quando a pessoa canta, quando a pessoa toca instrumento, quando ela improvisa, o que acontece no cérebro. Então a gente vê a fundamentação da musicoterapia aí, né? Linda, maravilhosa, década do cérebro, 99 para cá. Exatamente. Maravilhosa. Nossa, mas foi muita coisa que a gente passou mesmo, realmente. Então, gente, acho que trajetória bonita da musicoterapia no Brasil. E agora falando por São Paulo, que trajetória bonita. Ainda bem que temos aqui a gente, né, para contar. E queria saber se vocês querem ainda dar algum recado, falar mais alguma coisa de São Paulo aqui para o pessoal, hoje já regulamentadas, já sabendo que temos musicoterapia no Brasil inteiro. Uma coisa que eu sinto assim é que as pessoas que fizeram musicoterapia, a grande maioria, acreditava. Né? Sim. E por isso ela lutava. Não tem, é uma coisa assim. Até meu marido chegou e disse: o que você vai fazer com isso? Ele não conseguia ver qualquer coisa, né? E eu explicava para ele: não era possível fazer musicoterapia. E muita gente fazia música, o que você vai fazer? O que você vai fazer com isso? Todo mundo perguntava. E a gente podiam falar mal, mas a gente estava firme ali para defender. É engraçado isso. Eu tenho uma coisa que eu sempre conto, assim, que foi a experiência do meu filho pequeno. Então, o Arthur, de 3 anos, na escola, no dia de falar o que a mãe faz. Então, você imagina. Eu falava, a minha mãe é dentista, outra minha mãe não sei o quê. Aí, foi o coitado lá falar que a mãe dele era musicoterapeuta. 3 anos ele tinha, ele tem 31. Então, assim, Nossa, não fala quanto tempo faz. isso. Aí, a primeira coisa é uma criança de 3 anos conseguir falar musicoterapeuta. Né? Mas ele conseguiu. Então, eu lá, eu pensava, traumatizei essa criança dentro da vida. Né? Eu não devia ter vindo, não devia ter trazido. Eu fiquei pensando assim, Tânia, a minha mãe é musicoterapeuta, ele conseguiu falar. Aí ficou aquele silêncio. Coitado. É a sua mãe, né? Ele, acho que percebeu o silêncio e fez assim. Ela toca com tambor e as crianças ficam felizes. Aí, É a ideia, né? uau! Criança de 3 anos. Maravilhosa! Essa é maravilhosa. Olha, ela faz alguma coisa que é tocar e deixar os outros felizes, gente. Pois ela faz. Porque, tipo assim, né? Tinha essa cultura de saber. E assim, por que você vai fazer isso, né? Que essa pergunta que você faz com o seu marido, por que você vai fazer isso? Quem ia fazer isso, né? Então, é essa questão do acreditar. É verdade. Do acreditar. O que vocês diriam agora? Já passaram por tudo isso? Qual recado vocês dariam agora para deixar aqui para os pioneiros da musicoterapia? Continuem acreditando, Quer dizer, porque vale a pena. e acho que agradecer, né, os colegas todos que lutaram e que cada um em sua cidade, seu estado, lutaram para que a coisa vingasse. Lutaram, vão lutando e vão lutar. A gente falava de união, a gente não tinha ideia, né? A gente pensava que era uma coisa assim de estar sempre junto, mas não é. As mentes estão juntas, e por isso que a coisa vai, que a coisa anda, né? Então, como a Cleo disse, eu também agradeço a equipe dos musicoterapeutas e falo para os alunos: estudem, leiam, valorizem, porque as publicações de musicoterapia brasileiras são poucas ainda, cresceu um pouco, mas não o suficiente, mas tem que ler, né? Quando a Cléo pede para os alunos dela, manda um monte de artigos para os alunos lerem, né? Eu comentei com ela, falei assim, desses 10 artigos que você mandou, é capaz de ler em meio os bons alunos, mas não pode ser assim. Eu acho que tem que desenvolver essa cultura da leitura, do aprendizado diário. E do escrever, tá, gente? Outro dia foram fazer uma prova na UFRN. Prova de receptivas, tudo bem? Ah, posso consultar? Posso. Aí fiz uma pergunta, primeiro que meditativa e mediativa já confundiram tudo, já trocaram as bolas. E depois 12 respostas iguais e erradas. 12 respostas iguais, erradas? Nossa, Ah. ainda assim, ainda você Sabe faz quem fórmula? foi? Não. Chat GPT. Ah, mas o chat GPT sempre dá a resposta diferente. Ah, inteligência artificial. Vem aqui que eu vou mostrar para vocês se sempre dá resposta diferente. Não dá.
Olha só. Não dá resposta diferente. Resposta Nossa, errada. o chat Então, GPT, inteligência terapia, é... horrível. Essa semana eu ainda fiz uma pergunta para o chat GPT. Tudo errado. Não Verdade. confie. Não confia, gente, graças a Deus para mim, que sou professora e para elas também, porque agora vocês são obrigadas a escrever. Olha que legal, que bonitinho. É tão delícia no artigo, qual é? É, É tão gostoso. precisa, mais brincadeiras à parte. Minha vez agora, né, Marcelo? Eu também quero agradecer, e eu quero agradecer a turma nova, e eu quero agradecer você. Por quê? Porque, assim, a gente continua fazendo o nosso trabalho que a gente fez, que era um trabalho de base, né? Que era um trabalho muito de... o que vier, a gente continua, a gente sustenta, de sustentação. Mas a geração dela faz o trabalho de divulgação. Sem o trabalho dela de toda a equipe, também a gente fica preso. Então, na época que a gente, na nossa formação, essa divulgação era menor, então andava muito mais devagar. Né? Agora, eles têm uma velocidade gigantesca. Eles fazem um trabalho também invisível, porque por causa da velocidade, eles ficam invisíveis, porque eles fazem tudo rápido. Exato. E dá a impressão de que aquilo acabou porque foi rápido. E o nosso foi mais lento, então parece que o nosso foi... Mas não, eles fazem um trabalho muito fundamental. Eu queria agradecer você e agradecer todos que ficam ao seu redor em relação a E todas as agradecer também você, que ficou nessa parte de suas, Essa, da profissão, da regulamentação, agradecer a Vera, então, depois que está segurando, Agradecer a clínica de musicoterapia aqui da minha vida, da CEL, de todos e está ali se mantendo 25 anos. Eu quase. Tem uma novidade, mais ou menos assim, ainda não está pronta ainda. A gente, eu fiz um projeto para a USP de São Caetano, e ele andou. talvez Ele saia também para 2025. Aí a gente teria 2 graduações. beleza. E precisa mesmo. Precisa haver competição para as coisas melhorarem. Eu acho que sempre vai ter, né? Mas eu acho que a gente precisaria de, pelo menos em São Paulo, umas 3 ou 4. eu acredito que sim. Não, porque a redução de 4 para 3 anos pela FMI, Achei, sim, não tinha conselho para poder chegar lá e brigar. as nossas DCMs estavam registradas. Agora já Então, está. agora eles estão ligados. Isso, então já bem bem ligados. aí já começa. Então, eu já consegui. Na USP é 4. Já consegui colocar 4. Um 4. Então, já dá uma puxada. E tem a vantagem na USP que ela tem uma segunda unidade, que é não é Itapecerica. Itapetininga. Então, talvez consiga abrir no interior. Essa Ela é municipal, né? Ela é municipal. Então, o sistema municipal, ele fica um sistema. Ela é uma universidade, mas os alunos, porque o governo só faz pelo Estado e pela Federação. Sim, então, isso. A parte de formação, de graduação, então, em termos de ser uma faculdade pública, é estadual ou federal. Tá. As universidades municipais, elas têm o sistema dos professores, que é por concurso, então, é o sistema que é público, e a ligação é com as universidades públicas. Tá. Mas os alunos pagam porque o governo não vai pagar a formação pelo sistema do município. Tá. Isso. Então, ela não é... Santa Casa para o aluno, ela tem só a vantagem de que ela é uma universidade, então ela tem todo o contexto de universidade. É diferente, né? É diferente, quando não tem universidade. Então, ela tem o contexto de universidade. Então, isso ajuda. Lá na USP tem medicina, foi quando o pessoal foi de lá que foi feito parte das vacinas, enfim, uma série de coisas nesse sentido. Então, é um investimento bem legal para a região. Muito legal, né? E vai abrir agora? 25? Sim. Ótimo. Vai ter aluno. Parabéns. Sim. Até eu tenho que responder que já passei por todas as etapas, foi difícil, foi muito difícil, eu tive que fazer todo o esqueleto do projeto. Se tiver alunos, aí agora eu vou fazer o recheio, né? Então, vai abrir primeiro só para noturno.
Porque eles estão tentando ver o que vai fazer. Se der certo, aí faz clínica, isso São Bernardo? São Caetano. São Caetano. Mas ela tem toda a região, né? E eu fico de olho na questão do interior, porque Claro, né, com a gente certeza. sempre, né, queira ou não, fica sempre no centro, Com né? certeza, não, Que não. tem ainda Sim, com e certeza. ela está lá e aqui. No Tapetininga, esse ano, abriu enfermagem. Então, toda a área de saúde está lá também. Então, pode ser que aí a gente teria uma faculdade no interior de São Paulo. Nossa, ia ser fantástico. Ótimo. Ia ser fantástico. Mas, enfim, quero agradecer, gente. Muito grata por terem vindo Obrigada a aqui. você. Muito grata. Que bom que a gente veio aqui, que a gente conseguiu falar. Eu só consegui 2 ao vivo, gente, pela mesma razão. Depende de verbas particulares. E eu fiz o que eu pude, mas, assim, agradecendo o Brasil inteiro. Agradecendo a UBAM, que acreditou e deixou, né? Que tá, assim, que a diretoria do marketing, que já peguei uma época, mas a bola agora está com a Grazi, competentíssima. Sim, A gaúcha, Grazi Pires, competentíssima. Maravilhosa, Grazi. Marli, que deu todo apoio, a Marli que está lá Não, no... mas às vezes muda ali só alguns das comissões. Isso, as comissões, mas, nossa, super competente. Sim, nossa, a Grazi é uma coisa Uma Grazi maravilhosa. uma linda, e a Marli que acreditou em tudo isso e que levou para frente, não, vamos sim fazer TV UBAM, e vamos lá, e botou fogo. Então, grata a todo esse trabalho, a todo mundo que participou, que assistiu, e aqui quase encerrando, porque ainda tem uma que a gente precisa fazer uma edição, que é a da Ana Sheila Tangarife, que a gente conseguiu falar com ela. Muito, assim, a Marli teve que ir lá, tal, então já cantando uma bola aqui que a gente vai ter também depois, assim, mas teve que ir lá, e ela ficou com a Ana Sheila, e a gente conseguiu resgatar um pouco da metodologia dela. Então, Eu tive aula da Ana Sheila. teve aula com a Ana Sheila. Uma linda. Tive aula com a Ana Sheila, com a Clarice Costa. Que coisa linda. Então, com muita honra, muito grata. Eu me encerro aqui. E, pessoal, até Até. a próxima.